Acreditar no poder da voz? Quem nunca? Agora, no app Itaú, você pode usar sua voz para fazer consultas, transferências e pagamentos. Transferência. Incrível, né? App Itaú. É seguindo você que a gente se atualiza. Nascemos com a inovação em nosso DNA. Somos o presente que olha para o futuro, na missão de sermos sempre mais, de nos conectarmos mais, nos reciclarmos mais, nos energizarmos mais. Inovando, experimentando, aprendendo. Seguimos nossa jornada no rumo do amanhã, de um novo dia, em um local vivo e inspirador. Bem-vindo ao Pulse, nosso hub de inovação. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, this you crazy mother. Ready? Ready? Ok, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo aí? Chega para vocês o som? Aí no fundo chega? Beleza. Bom, meu nome é Sérgio Rezende. Eu sou membro do Ecosocial, uma organização que trabalha com desenvolvimento humano e organizacional com base na antroposofia. E nos últimos anos eu tenho me dedicado justamente a esse tema dos negócios, dos novos modelos de negócios, que trazem outros componentes além do resultado financeiro, da tecnologia, numa iniciativa que nós chamamos de Parsifal 21. É assim que está anunciado aí, Sérgio Rezende, do Parsifal 21. O que nós temos feito é procurar, pesquisar entre as empresas e entre as pessoas que estão buscando novas formas de conhecimento, como é que a gente constrói negócios que tenham um impacto mais consciente na sociedade, no meio ambiente. De uma forma, talvez simples, o que nós fazemos é apoiar a criação e transformação de negócios com propósito. Vocês devem ter ouvido muito, ultimamente, essa ideia de negócios com propósito. Eu estou vendo algumas pessoas que estão balançando a cabeça que sim. E talvez algumas pessoas estejam falando assim, bom, será que isso não é uma moda, como outras coisas que já surgiram aí na administração dos negócios? Pelo que eu tenho visto, e acho que ficou assim, interessante, é que cada dia mais tem aparecido iniciativas nessa direção, e o que a gente vai ver acontecer em breve é uma mudança muito significativa na forma como nós fazemos os negócios. Bom, no meio dessas pesquisas, dessas buscas que nós temos feito, eu tive o prazer de encontrar o Bernardo, da Avante. Já o convidei aqui para estar num dos nossos diálogos, de uma das jornadas que nós fizemos, e cada vez que eu encontro com ele, eu fico mais surpreso do que ele tem feito nessa direção. Então, hoje nós temos aqui esse tema de como construir um negócio de alto desempenho no amor. Como é que soa para vocês essa história de negócio de alto desempenho no amor? Parece legal. Parece bom. Talvez algumas pessoas ainda estejam assim, puxa vida, que história é essa de negócio juntar alto desempenho com amor? Bom, e o objetivo dessa sessão aqui é discutir isso
na prática. O meu papel vai ser de, talvez, ajudar a vir os temas, as perguntas, através do Bernardo, e também da Hashree, que ele também convidou para estar conosco, que tem dado suporte para entender essa questão do amor na organização. Eu vou deixar daqui a pouco que a Hashree se apresente. E aí vocês vão ver como é que essa combinação ficou interessante e o que está vindo por aí. Um dia desse eu ouvi um outro palestrante dizendo uma coisa que eu achei bastante interessante. Está vindo uma onda muito grande de mudança no mundo dos negócios. E aí ele depois corrigiu, não uma onda muito grande, está vindo um tsunami. E muita gente não está percebendo que está vindo esse tsunami e está tirando selfie enquanto o tsunami está vindo. Então, a gente vai ver aqui através do Bernardo o que ele está fazendo e como é que isso, né, pode nos inspirar. Bom, ainda um pouco da como nós vamos funcionar. Eles vão trazer um pouco o conteúdo e depois a gente abre para algumas perguntas e faz o encerramento. Vai ter aqui pessoas com microfone para quem quiser fazer pergunta para eles. Eu queria começar, Bernardo, pedindo para você falar o que é a Avante, que negócio é esse da Avante. Talvez algumas pessoas já até tenham tido a oportunidade de conhecer. É um negócio financeiro, mas que negócio é esse? O que a sua empresa faz? Então, vou pedir para você se apresentar e falar da sua empresa. Bom, boa tarde. Antes de contar um pouco o que a Avante faz, deixa eu contar um pouco o que a Avante acredita. Vocês devem se lembrar daquela capa da The Economist, que você tinha o Brasil, país do futuro, Cristo Redentor assim. E aí, meses depois, o Cristo Redentor de cabeça para baixo. Então, eu acredito que para o Brasil ser uma realidade, a saída desse país são duas coisas: o empreendedorismo e a educação. Então, a Avante, ela nasce para sonhar um cliente que até então não tinha sido sonhado pelo sistema. E esse cliente chama-se microempreendedor. Então, o nosso propósito é facilitar a vida do microempreendedor. Hoje, o empreendedorismo é o maior sonho da base da pirâmide. Então, a Avante, ela nasce para sonhar esse cliente. Eu vou pedir para passar um vídeo, tem 2 minutos, que vocês vão entender um pouco do que eu estou falando em termos de empreendedorismo.
Bom, vocês viram ali alguma parte do vídeo que a gente fala que o mundo financeiro pode ser diferente. Eu vim do mundo financeiro. Trabalhei 15 anos em 2 lugares. Foi o Banco Pactual e a XP. E é a cultura do mercado financeiro, é uma cultura que é ser obcecado só por performance, só por números. E como o Sérgio estava colocando, o mundo mudou. A gente precisa colocar mais propósito, a gente precisa colocar pessoas. Então, a Avante, quando fala que a gente quer criar uma empresa diferente, é uma empresa que vai sustentar a missão dela, que é humanizar o serviço financeiro, através dos nossos 3 P's, que é pessoas, propósito e performance. Ah, tá bom, discurso não cozinha arroz. É verdade. Então você tem que não só construir, e você criar pilares muito fortes para manter isso. Como, por exemplo, hoje o nosso conselho, ele olha 11 indicadores. 8 deles são ligados a pessoas e propósito. E só 3 são ligados à performance. A empresa, 5 anos atrás, valia 5 milhões de reais. Hoje a empresa vale 300. Então a gente tem mostrado que é possível construir uma empresa com mais amor. Que o amor é um bom negócio. Se você olhar as empresas no mundo que foram construídas em cima desses 3 P's, em 15 anos, a ação dela rentabilizou 1.700%. Vou repetir, 1.700%. Se você olhar as melhores empresas de performance dos Estados Unidos, que são as empresas Good to Great, do Jim Collins, elas rentabilizaram 262% em 15 anos. Então é disso que eu vou falar nos próximos minutos. Como é que a gente pode construir isso? Bernardo, antes da gente passar aqui para a Racho e passar para outro tema, eu queria pedir para você dizer como é que surgiu essa ideia de trabalhar com 3 P's ou trabalhar com propósito. De onde surgiu isso? Como é que você, vindo do mundo financeiro, onde você falou que a sua escola foi, né, business, metas, né, a gente já sabe como funciona o mercado financeiro, como é que virou essa chavinha para você? Então, quando o mercado financeiro é um lugar que é excelente para você trabalhar duro, mas é o melhor lugar para criar pessoas, vamos dizer, arrogantes, vazias. Então, quando eu saí do mercado financeiro, eu resolvi voltar a estudar. E aí eu fui fazer minha pós-graduação na Universidade de Harvard, e lá eu tive acesso a um dado muito interessante, talvez não é conhecido pela maioria dos empreendedores que estão aqui, que se uma empresa fosse um time de futebol tem 11 pessoas, só 3 pessoas, 3 de 11, estão 100% engajadas com a empresa. Você tem 6 pessoas, que é aquela pessoa que posta no Facebook, no Instagram, sexta-feira. Então estão lá mais ou menos engajadas. E você tem 2 pessoas, que é o que a gente chama de inimigos da empresa. São pessoas que estão indo contra a empresa. E o que acontece é que quando a gente contrata um profissional, assim como a gente resolve se casar, vem uma pessoa junto. E as empresas não entenderam isso. Que não adianta as pessoas só terem aquele skills, aquele conteúdo. O conteúdo cada vez está mais abundante. Hoje mesmo, começou na Avante uma pessoa que é formada em Stanford. Essa pessoa já tem conteúdo, ela teve os melhores professores do mundo. Mas ela tem desafio delas como pessoa. Então, esse insight foi, eu vou contratar pessoas que têm bastante conteúdo e vou investir nela como pessoas. O que é investir nela como pessoas? O que é colocar amor na empresa? É ajudá-las a crescerem a consciência delas.
Tá? Então, hoje, a gente viu que quando a gente faz iniciativas ligadas ao desenvolvimento humano, vou dar um exemplo, a gente já fez constelação familiar, amanhã a Rachel vai começar um workshop sobre gestão da mente. Já teve pessoa na Avante que foi no João de Deus e levou foto de vários familiares de outros Avantras. Então, quando a gente faz isso, a gente muda aquela estatística, que ao invés de ter 3 de 11 engajados, você começa a ter 8, 9. E isso faz o quê? Mais performance, mais felicidade. Então, foi esse o insight que a gente teve quando olhou esse dado. Legal, Bernardo, obrigado. Sua tradução está funcionando agora? Off and on, but it's okay. Thank you. Okay. So, por favor, queria pedir agora para você apresentar para o nosso público aqui que organização que é a sua, não é? E qual o propósito dessa sua organização? O que ela faz? E talvez você se apresentar também para o público agora. So, we spend approximately 18 to 20 years of our life studying for what we call professional skills, reading, writing, arithmetic, and so on. But education, one of the elements that Bernardo mentioned earlier, if it's only about professional skills, it's incomplete. It's only 50%. So what I do, what my foundation does, is it brings the other 50% of the most necessary element in education, personal skills. That's what we do. You see the sign for this place, it says actualize your brain or update your brain. If you simply keep updating the brain, you collect more professional skills, data, numbers, and information. We have to update our humanity, our heart, the ability to connect, relationships, and trust. I think that's something everybody might already be aware of. Google did a study, it's called the Aristotle Study, in which they came up with this term called psychological safety. How many of you have heard of this? Psychological safety. The term is exactly what it means, the ability to create trust, relationship, and connection. When these elements are there, performance on any level, at the office or at home, grows exponentially. What that study revealed is individual IQ does not necessarily increase group IQ. If you keep increasing individuals' IQ, that doesn't necessarily increase the group IQ. What we really need to look at is this idea of psychological safety. And I suppose the simplest ways to put it is my job, the foundation that I work for, create psychological safety in oneself and those they interrelate with, at home or at the office. Would you say the name of your foundation for people? It's exactly the way it is, Art of Living. The ability to have the skills necessary to live life artfully and not mechanically, not just technology, but heartfelt. And, you know, it's, I don't know if Bernardo said it because I missed some of it, but a Stanford study of 500 CEOs, what does it reveal? Performance based on just professional skills is only 25%. That is what leads to success. 75% of success is based on personal skills, what he calls humanizing finance. The more you connect to your own humanity and to others' humanity, that much more we succeed. Would you explain for us how you have been working with Bernardo in his company? What kind of work is that you've been doing?
So just a little bit about Bernardo. I know he introduced himself, but let me bring the humanity out of him in his introduction. He is one of the most explosive risk takers when it comes to moving to success internally and externally. And so somehow I happen to know his wife, who's sitting right here, Graciela, and as a result, I met him some time ago, and he sent me an email. We were just chit-chatting on their way home from a vacation, a beach weekend, and he sent me a little 2-minute conversation saying, I'm sending you an email, please give me an answer, and depending on your answer, I have an opportunity for you. I received an email that said, what do you think about today's system of capitalism? I gave him a response, and as a result of that response, it was just a very casual thing. He invited to his home. We had an interview with the board members. It was like 20 people interviewing me for about 2 to 3 hours. And what he decided to do is to make of the 3 Ps, people as important as performance, and the discovery of individual purpose as important as the organization purpose. And so his risk-taking, his heart of humanity said, come and join. And so what I do is create programs for leaders, for office team, for his sales agents, to really just raise their consciousness, make them become aware of what's working for them and what's not working for them, to make abounding what he calls an Avanci selfie, where everybody comes together as a group, where there's collaboration at its maximum, inclusiveness is at its maximum, and exclusion is something that we do in order to promote togetherness. And that's what I do, create programs. We plan to do online programs, we do in-person programs, we do coaching, communication, etc. And do you think it's something crazy that Bernardo is trying to do here in Brazil, or do you think it's something that it's a trend or something that is changing the world? No. I think that if today, in 2017, we consider his idea crazy, we are in the dinosaur world. This is human technology updated is the need of the hour. When I taught, for instance, at American Express, which is a very traditional company, not as progressive and as innovative as what Avanci is, it's the same need. They call it team building. I arrive, and what is required is psychological safety for team members to be able to trust the leader, to trust the organization, to trust each other, to feel a sense of belongingness or connection so that they contribute their potentiality. It's not, look, I've done it in entertainment industries like NBCU, right? It's the creative force and an administrative force run by Comcast, an extremely traditional company. But when you arrive there, as creative as they are, as administrative and as traditional as they are, each individual, leaders and staff, need to update their humanity, their own technology, and that's how we progress. So, not crazy at all. Bernardo, você podia talvez ilustrar com alguma situação prática o que está acontecendo na tua empresa a partir desses processos que você vem fazendo? Eu estou vendo aqui, inclusive, que tem alguém com a camiseta da Avanti ali. Então, o que tem acontecido na prática depois que as pessoas passam por essa reflexão, né, sobre colaboração e eu acho que tem muito mais, né? O que entender a sua mente, trazer consciência. O que tem acontecido? Você pode citar alguns exemplos assim para ilustrar para a audiência? Posso. Eu acho que a parte mais delicada que tem no nosso business, porque o principal produto da empresa é o microcrédito, e a gente oferece um microcrédito, que é um microcrédito sem garantia,
é baseado no potencial do negócio, na confiança que a gente tem naquele empreendedor, do que o agente da comunidade fala. Mas o nosso cliente, ele atrasa, né? E quando o cliente atrasa, a gente tem que cobrar. Então, eu acho que a principal quebra de paradigma que a gente já trouxe para o setor é como a gente consegue cobrar de forma humanizada. Porque, não sei se, imagino que alguém aqui já recebeu alguma ligação de algum call center, aquilo ali é um desrespeito, né? Aquilo ali, por quê? Porque está o tempo inteiro te ameaçando. Muitas vezes a pessoa atrasa por uma circunstância da vida. Então, o que a gente vê é que quando a gente eleva a consciência do nosso agente, a gente consegue fazer uma cobrança mais humanizada. Contar uma história. Teve um cliente nosso, do Pernambuco, em Agrechina, que ele estava no 3º ou no 4º microcrédito conosco. Ele pagou 3 parcelas e depois parou de pagar. Ele estava 60 dias em atraso. E aí o que aconteceu? A gente foi cobrar ele, e aí ele falou, ó, entra aqui na minha casa. Ele estava numa área rural, eu nem tenho nada para te oferecer, porque eu estou 2 dias aqui sem comida, só tinha água e farinha. E ele falou, mas o que aconteceu? E aí ele falou que ele tinha perdido 5 de 6 gados que ele estava engordando. O que a gente vai fazer? Perguntaria, tá tudo bem, mas sinto muito, quanto é que você vai me pagar? O que a gente... E aquilo ali gerou um movimento, e não foi um movimento que veio do escritório, veio deles, que ele arrumou um microempreendedor da área para vender mais gado para ele poder repor o rebanho, e conseguiu um prazo. Arrumou um cliente que doou ração para ele, convenceu a Avante de dar um novo empréstimo para ele. Ou seja, ele calçou o sapato daquele cliente e colocou compaixão para tentar resolver aquela situação que era extremamente não óbvia, extremamente delicada. E por que isso acontece? Tem várias histórias de cobrança que quando a gente vai para o campo, a gente descobre que os agentes estão fazendo isso sem a gente mandar, porque a gente começa a empoderar eles e começa a aumentar o nível de consciência. Isso funciona. A gente hoje, para cada 100 propostas que a gente recebe, a gente aprova 62%. E a nossa inadimplência é 6%. Então mostra que quando você coloca amor e eleva a consciência, o resultado ele aparece também. Legal. Eu vou contar para o público uma coisa que eu ouvi do Bernardo contando, que eu acho que é fantástico. Nessa história de você se colocar no lugar do outro, você vestir o sapato do outro, o Bernardo tem uma prática que uma vez por ano ele fica uma semana na casa de um desses consultores dele lá no interior, no Nordeste, passa uma semana para entender qual que é a realidade desse consultor dele, entender qual que é a realidade também das pessoas que ele atende de perto. E depois ele faz o inverso, ele traz esse consultor para ficar uma semana com ele na casa dele aqui em São Paulo. Eu tive a oportunidade de, inclusive, conversar com o Pedro, né, que estava aqui, acho que em junho, se eu não me engano. Então, essa ideia de se colocar no lugar do outro. Eu vou fazer mais uma pergunta, e na sequência eu vou abrir para a pergunta de vocês. Então, quem tiver interesse de fazer pergunta para eles, já se posiciona que o pessoal vai entregar o microfone para vocês fazerem a pergunta. E a pergunta agora para Rashi, o que ajuda as pessoas a se colocarem no lugar do outro, como o Bernardo estava trazendo aqui, o que ajuda o indivíduo a entender a necessidade do outro? O que vocês fazem que pode facilitar isso? The answer, in a sense, is a little obvious.
But unfortunately, with the advent of technology, we are doing the obvious thing less and less. The more we connect with ourselves, it's very simple. The more we connect with ourselves, the easier it is to connect, put yourself in the other's shoes or situation. But what is happening, the speed at which we're moving, the speed at which we demand of ourselves only left brain activity, achieve goal measurable results, what we are doing is in a subtle way slowly shutting down the ability to feel, experience, connect at the essence of who we are. Our own humanity, our own feelings, our own thought processes, our own likes and dislikes become images, things we have to do, we should do. We start to operate from there, and as a result, we are very disconnected from us, and therefore, what we are is all that we can bring in front of someone else. You know, something interesting that a friend of mine told me as we were driving here, there was Daniel Goleman. You have heard about this, right? Emotional intelligence. Yes, Daniel everybody Goleman. has. There was a study done, one person, two persons, so many different went through this, and he discovered what is called mirror neurons. Yes, mirror neurons. They put two people in front of each other, and what they discovered is the one with the most intense emotion transfers it to the other person. Talk about being in the other person's shoes. It's the ability to empathize, to connect, to have compassion. Not artificially, not intellectually. Oh, I understand, that's terrible. To really feel it, to embrace it. And every leader, every team member, every parent, for that matter, needs to be aware of this notion of mirror neurons. What is in front of you is naturally connected if you're open, if you're available. And if you're a leader, you have that much more responsibility for your own emotional management because everybody is constantly looking to you. Yes? Thank you. Perguntas? Quem tem pergunta? Tem uma ali atrás, ó. I hear you. Não tá funcionando o microfone dela. Agora sim. Agora sim. Bernardo, parabéns aí pelo seu trabalho. As pessoas falam muito em buscar amor, filosofia, buscar no seu dia a dia, mas quando é para falar de trabalho, todo mundo quer ganhar dinheiro e quer deixar isso de lado, né, de ajudar o outro. A primeira coisa, como que você faz para contaminar, no bom sentido, outros pares como os seus, para que tenham um propósito, para que não queiram só ganhar dinheiro, resultado, performar? Isso é uma pergunta. E a outra é se você já é cash sustainable, já está ganhando dinheiro, porque isso seria um incentivo para que outras pessoas também possam expandir esse trabalho. O que eu acho que a gente precisa é multiplicar mais avantes, mais pessoas que pensem como você. Então essas são as minhas perguntas e parabéns. Não sabia que você era marido da Gra. Gra, parabéns, hein? Poxa vida. Bom, obrigado. Hoje eu faço parte de algumas redes, então as três principais é B Corp, e aí você já vê bastante gente com esse mindset, que basicamente são as empresas que estão buscando esse capitalismo consciente, e outras duas redes que são muito orientadas para a performance, mas que estão querendo mudar. Uma é a Endeavor. Então, a Endeavor hoje, ela foi criada muito em cima de performance, e ela sabiamente já viu que está chegando um tsunami que é propósito em pessoas, porque quando ela vê hoje
um jovem engenheiro mecatrônico, bolsista do INSPER, que passou no programa de trainee da Embev e não quis ir trabalhar lá e quis ir trabalhar na Avante, mostra que essa geração do milênio, é mandatório a empresa ter pessoas e propósito dentro do business model, né? E a outra rede é os alumni de Harvard. Então, a ideia é não só estar em eventos como esse, que a gente inspira outras pessoas, e aí tem que mostrar dados, porque, como vocês sabem, discurso não cozinha arroz. Então as pessoas querem ver dados, querem ver que a empresa consegue ter resultado fazendo isso. Mas o que eu estou vendo é que cada vez mais tem empreendedores que estão querendo ir para essa linha do capitalismo consciente. Ter uma relação mais ganha-ganha com todos os stakeholders. E não é culpa deles. Eu ganhei dinheiro apostando contra o Brasil, sentado numa mesa de operação. Mas foi ensinado para mim que o papel da empresa era maximizar lucro. Isso não funcionou. Você está hoje com um planeta envenenado, você tem muita desigualdade social. Não sei se vocês sabem, tem mais gente suicidando no mundo corporativo do que pessoas sendo mortas em guerra ou atentados. Vou repetir, tem mais gente suicidando do que sendo morta em guerras ou atentados. Então, quando você mostra esses dados, você acaba inspirando os early adopters para essa onda do capitalismo consciente, que é a onda que eu acredito que é o tsunami que a gente vai ver nos próximos 10 anos. E Bernardo, a segunda parte da pergunta é: e aí, isso dá dinheiro também ou isso é um hobby? Eu estou acrescentando aqui, dá dinheiro o que você está fazendo, a organização, na forma como você estruturou? Bom, que nem eu falei, né? A Avante hoje, ela tem os melhores indicadores da nossa indústria. Então, tanto que a maior empresa de microfinanças da América Latina investiu na Avante, que é o Grupo Genteira do México. Mas eu vou além. Vou pegar uma indústria que é extremamente difícil. E vou pegar um exemplo de uma empresa que conseguiu fazer isso, investindo em pessoas, propósito e performance, que é a indústria aérea. Então, hoje, tem uma empresa no mundo que ela nunca deixou de dar lucro, que é a Southwest Airlines, que é um case super conhecido de capitalismo consciente. E foi a única empresa que na crise de 2008 não demitiu nenhum funcionário. Então, você tem um exemplo aqui no Brasil, tem vários exemplos igual a Southwest lá fora, que tem mostrado que isso é possível. Agora, é um jogo de médio e longo prazo. Outra pergunta? Parabéns aí, muito legal. A pergunta é assim, o que você enxerga para a Avante nos próximos 10 anos? Quais os desafios que você acha que vai encontrar pela frente? O que você está mapeando? E se você pudesse falar um pouco o que tira seu sono hoje, o que te incomoda mais, assim, te acorda de madrugada no que diz respeito à Avante, ao propósito e às pessoas que vocês estão criando? Vou começar pela primeira pergunta. Como é que eu vejo a Avante daqui a 10 anos? Antigamente, o que acontecia com o empreendedor brasileiro? Ganhava muito dinheiro, ele comprava um iate, comprava um avião, dava as costas para o Brasil e ia morar fora. Você tem N exemplos de pessoas que fizeram isso. Hoje, o que está acontecendo com os empreendedores de sucesso? Eu vou chamar eles aqui de tech filântropos. Por exemplo, Mark Zuckerberg, que influenciado pelo Bill Gates, que foi influenciado pelo Warren Buffett, eles estão começando a doar a fortuna deles. Então, Zuckerberg agora anunciou que ele vai doar 99% das ações dele do Facebook para a fundação que ele está criando. A gente está falando de 72 bilhões de dólares. Então, daqui a 10 anos, eu vejo a Avante criando uma fundação, se juntando com essas fundações globais e trazendo mais dinheiro
para as comunidades que acreditaram na Avante, que é o que a gente chama de comunidade underserved. A gente está no interior do Ceará, no interior do Maranhão, em lugares que faltam o básico. Falta água, falta tudo que vocês podem imaginar. Muito difícil você visitar um cliente que não falta alguma coisa. E o que tira meu sono... Tira meu sono hoje são os investidores, não os da Avante, mas os investidores, porque para a gente crescer, a gente precisa levantar dinheiro. Então, a gente acabou agora de levantar um round de 40 milhões de reais. Ano que vem a gente quer levantar um outro round. E os investidores não estão preparados para isso. Somente os fundos de Venture Capital. Eles falam, qual a tua estratégia? Falam, não, mas isso não é estratégia. São ainda muito orientados a só números. Então, é difícil, né, quando você tem uma indústria de impacto aqui no Brasil que tem só um player que é relevante, que é a Vox. Então, se trazer esse investidor é um desafio, é um negócio que tira meu sono, que a gente tem que gastar muita energia para mostrar que esse negócio funciona. Ao mesmo tempo, a gente está vendo as maiores administradoras de fundo do mundo, como a TPG, da Califórnia, que administram quase 100 bi de dólar, criaram agora um fundo de impacto com Richard Branson, com Bonovox, um fundo de 2 bi de dólar. Estão olhando para Avante. Então, mas hoje o que tira meu sono é esses investidores que ainda estão com a consciência lá atrás em termos de como eu construir um negócio para o futuro. Vamos para uma última pergunta e aí vamos encerrar o nosso debate. Tem uma pergunta aqui? Oi, foi muito prazer, parabéns primeiramente a todos. A minha dúvida é a seguinte, hoje eu também empreendo na área social, na área de educação. E o que tira o meu sono existe um teto de vidro para o crescimento dessas empresas não ortodoxas? Você citou os números de crescimento. A gente que está habituado no ambiente de startup sabe que os números de crescimento são muito altos. Mas em termos absolutos, imagino, eu não sei, mas que você ainda não está próximo a um Pactual ou uma XP, por exemplo. Você acha que existe um teto de vidro? Se sim, você acha que o novo modelo para frente é uma descentralização de microempreendedorismo nessa linha no Brasil, ou teremos grandes players de negócios sociais? Bom, não existe um teto, porque aquelas empresas que eu falei que rentabilizaram 1.700% são empresas que são listadas na Bolsa dos Estados Unidos ou da Europa, né? Então não existe um teto. Hoje, uma das empresas maiores do mundo é a Amazon. É a única empresa que hoje vem inovando com uma velocidade jamais vista nos Estados Unidos. O que a Amazon fez há 2 meses atrás? Comprou o fundador do capitalismo consciente. Comprou a empresa do John Mackey, que é o Whole Foods. Então, quando você vê o Jeff Bezos, que vamos dizer hoje é um dos principais empreendedores de inovação do mundo, comprando uma cadeia de comida orgânica, ele não está atrás de comprar um varejista de comida orgânica. Ele está comprando uma tecnologia que ele sabe que é a tecnologia do futuro. E ao ele convidar o John Mackey para ser um board member da Amazon, ele está falando o seguinte: cara, vem aqui nos ensinar como é que esse negócio do capitalismo consciente, porque você é autoridade, você foi um dos fundadores do capitalismo consciente. Isso aqui, se a gente não começar a aprender, a gente desaparece. Então, se o Jeff Bezos teve essa humildade, eu acho que ao ele fazer isso, e a maior aquisição da Amazon, ele está mostrando que não existe um teto, mas sim um futuro. Queria pedir para a Rachel, nós temos falado aqui sobre tecnologia,
sobre velocidade de mudanças, sobre amor, sobre propósito. O que a gente precisa fazer como indivíduo, como cidadão, como empresário, como executivo, para lidar com tudo isso que está acontecendo agora, essa mudança, inclusive, muito rápida? O que cada um de nós precisaria fazer? You have to change. Look, if I may make an observation, listening to the questions, if you notice, the topic is performance with love, based on love. But if you notice your own mindset, if you notice the questions, they are still about numbers, hard resources. It is about quantity. It is the fear that my numbers will not grow if I don't look to hard resources. You know, looking at the first question, if you don't attend to people, you don't make money. Consumers, there's so much focus today on personal experience, customer satisfaction, manufacturing details. The world is so small, we cannot afford to not become conscious. And to become conscious means you have to look at where you are, how you have been operating, and as fast as the world is changing, unplug from the old way of doing things, which is your internal experience. It's your mindset. That has to change, and you have to arrive to what today's society is doing. They are not just innovating technology. In order to keep up with technology, you need agility. This is a personal skill. You need resiliency. This is a personal skill. You need to be able to discern clearly what moment to risk and what moment to pull back. Discernment is a personal skill. And we have never really trained ourselves to move that fast from one moment to the next, to be that agile. So you have to change as fast as the society is changing. And it's not easy. We are so stuck in our old ways. I mean, just look around. It's mostly women sitting in front of us, you know? There is a bias against ourself, against our own potentiality. That's the thing we have to become aware of. You know? Okay. I'll just say one last thing. There's so much sort of talk about artificial intelligence. Artificial intelligence means robotic movements within a certain parameter. Actually, if you observe, it's most of humanity that is operating with conditioned responses. This is artificial intelligence, meaning robotic response to a society that is innovating faster than we can keep up. So we have to update ourselves, our mind, our heart, connect back to something that propels us forward. You know, that's where the money is. I'm not suggesting do it for that reason, but if that is your goal, you have to update. There is more money to be made that way, and I tell you, the moment we become conscious, we do what the young lady was requesting, which is we not only take care of ourselves, we take care of the people around us, our environment, our society, and hopefully our country. A country like Brazil, with the amount of resources and the sense of family, should be excelling. It stayed on the brick market for 5 minutes. Why? Because we're looking outside and not inside. You know? Thank you. It's the thing. Bernardo, para a gente ir encerrando nossa conversa, talvez você queira deixar umas últimas palavras para as pessoas que estão aqui, que estão interessadas nesse tema do alto desempenho com amor. O que você gostaria de dizer ou recomendar para o público que está aqui? Vou pegar um gancho no que a Rashmi falou, falar em inglês que it's not about high tech, it's about high touch. Só tocando o coração que a gente vai ter colaboradores e clientes leais no longo prazo.
E é isso que eu encorajo cada um aqui, que levar para a tua empresa, seja você um colaborador ou um empreendedor, ou procurar empresas que estão apostando nisso. É um tsunami, não tem mais volta. Eu tive, estando aqui perto do Bernardo, eu tive a oportunidade de perceber o que aconteceu quando ele falou, né, de tocar o coração. Eu pude ver aqui que ele estava realmente tocado ao falar disso, estava emocionado. Então, acho que o Bernardo e a empresa que ele criou é realmente uma mostra viva daquilo que a gente está vendo brotar, está vendo germinar no mundo. Eu tive o privilégio de conhecer e agradeço o convite de estar aqui com vocês e poder conhecer mais um pouco ainda da tua empresa, poder compartilhar esse momento. Queria agradecer também a Rashmi e estou vendo que você está com vontade de falar alguma coisa, se você quiser falar, para a gente fechar. I just wanted to thank Bernardo for the opportunity, but I don't know, to really share a little bit of a personal thing, if you don't mind. We had a leadership offsite approximately 6 weeks ago. And this idea of psychological safety, building a selfie, a team togetherness, and the vulnerability to lead with what he calls the heart touch or the high touch. It was phenomenal because he was willing to be as open as he might be at home with his family. And it is this sense of family that allows his team members, people in his office, willing to say, I will walk through a wall for you. It has always been the case. We are inspired to walk through when someone comes from a genuine place. Otherwise, we're just willing to wait for the paycheck at the end of the day. So thank you. Thank you to the organizers, and thank you for taking care of us and walking us through this. Thank you for listening. God bless you. Obrigado a todos, obrigado à organização do Bless You por essa oportunidade. Espero que todos possam aproveitar isso e levar para suas práticas nas empresas.